Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para dar uma satisfação para vocês, tá? Do meu sumiço, tá, gente? Dos problemas que eu tô enfrentando. Então, assim, só um pouquinho, né? Do relato das coisas que eu tô passando para vocês entenderem que tá bem complicado, tá, gente? O que tá acontecendo? Tá acontecendo o seguinte, aqui onde que eu moro, na minha cidade, no meu estado, tá bandeira preta, então tem muitos lugares, muitos comércios, muitas coisas que eu costumo comprar, insumos que estão fechados, tá? Eu não consigo comprar. Então o que acontece? Tem muitas lojas que estão atendendo pelo WhatsApp, só que o seguinte, o que acontece? Eu não posso te comprar nada pelo WhatsApp, porque nunca vem, né? Eu já tive vários problemas de nunca vir a mercadoria que eu procuro, que eu costumo comprar, mesmo comprando com a vendedora, sabe? Sempre dá problema, sabe, gente? Então eu evito de comprar coisas assim pelo WhatsApp. Só se for muita coisa, assim, alguma coisa que eu já tô acostumada, que nem assim, tem lojas, tem sites de vendas que eu compro alguns aviamentos, algumas coisas que eu tô acostumada já, então eu compro, né? Eu vou lá no site deles, eu compro, faço a minha compra e depois eles trazem pra mim. Só que é o seguinte, por causa disso tudo, tá sobrecarregando as lojas, então assim, os pedidos são muito pedidos não, a demanda, sabe, tipo, para entrega tá muito demorada. Então assim, o que acontece? Eu prefiro dar um tempo, né, esperar essa poeira baixar para poder comprar. Então, tipo, encomendas eu não tô pegando encomendas. Eu parei um pouco de fazer a produção de vestidos, porque as encomendas, as tecidos que eu compro não é aqui do Rio Grande do Sul, é fora, tá? Que são lugares mais baratos. Então, assim, estão com falta de insumos também, porque a demanda está muito grande, eles não estão conseguindo vencer e entregar para todos os clientes, né, a tempo. E outra coisa também é os correios, que demoram muito, muito, muito para chegar, né? Então eu dei uma parada. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas eu trabalho muito com laços também. Eu sempre trabalhei com laços, né? Com acessórios de cabelo, sabe? Então eu tinha dado uma parada, mas sempre na minha loja eu sempre tive, né? Eu sempre vendi, além dos vestidos, eu vendia também os meus laços, né? Acessórios para cabelo, para mãe já comprar tudo comigo. Então eu tinha essa produção, né? E eu dei uma parada, comecei, né, nessa pandemia, né? Eu vim para casa, dei uma parada, né, nas vendas na loja. Eu tava atendendo só pessoas clientes já antigos, clientes que já compram de mim, tava só nisso aí. Até porque, por que que eu tô querendo fazer esse desabafo? Além de eu parar a produção por não ter insumos e por causa desse Covid, eu parei também porque eu tô com um monte de problemas, sabe, gente? Então, assim, ó, eu fiz alguns exames, eu tenho que fazer outros exames, mas eu não tenho tempo. Não é que eu tenho tempo, eu até tenho tempo, mas, tipo, os médicos, alguns dos meus planos de saúde, eu tenho plano de saúde, então, alguns médicos do meu plano se ai, Descadastrado. agora fugiu. Eles saíram do meu plano, tá? Se descadastraram. Ai, não consigo falar agora, desculpa, gente. Então, vocês entenderam. Então, assim, ó. Saíram. Então, assim, médicos que eu já estava acostumado a frequentar, né? Até o acesso, né? Tipo, ginecologista, clínico, essas coisas que a gente precisa, sabe, gente? Então, assim, saíram, né? Então, assim, eu tô buscando outros. Eu até fiz algumas consultas com uma outra ginecologista que eu preciso, né? Eu preciso fazer, sempre esse tratamento, esses exames de 6 meses, né? Uh, Porque infelizmente eu tenho HPV, então assim eu tenho que fazer esse tratamento, né? A maioria das mulheres, todo mundo acha que não, mas 90% das mulheres tem esse tipo de coisa e não sabe, né? Então eu faço tratamento de 6 meses para ver como é que tá. Então quando eu tô com a imunidade baixa, muito baixa, né? Eu tenho que fazer alguns exames, algumas coisas, tomar alguns medicamentos, tá? Então daí o que acontece? A última que eu fui, né, me consultar, era uma jovem muito, muito jovem, né? E eu achei ela muito grosseira, muito grosseira. Eu não gostei, sabe quando tu não simpatiza com a pessoa, tu não te identifica com a pessoa, eu não me identifiquei com ela. Então eu dei uma parada, eu tô buscando outros profissionais. Só que daí outros profissionais que eu tenho indicação, que trabalham aqui perto de onde que eu moro, né, na minha cidade, elas não têm agenda, sabe? A agenda delas é muito, assim, demorada. Tipo, há um tempo antes do Covid, elas atendiam de 10 dias, tinha conseguido marcar uma consulta agora, leva de 30 a 40 dias para marcar uma consulta, então é bem complicado, né? E para ajudar isso antes, assim, ano passado, eu fiz alguns exames, né? Porque a médica me pediu, a endócrina me pediu, né?
eu fiz alguns exames, então ela relatou alguns problemas que eu tenho, né? E ela pediu pra fazer, como eu relatei pra ela que eu tava com algumas dores na minha barriga, algumas coisas assim, ela pediu pra fazer um exame pra fazer, pra saber se se eu era intolerante à lactose, né? Daí eu fiz esse exame pra saber se eu era intolerante e eu sou intolerante à lactose. Então não é qualquer coisa que eu posso comer, né? Eu tô com gordura no fígado também porque eu tô muito acima do meu peso, tá? Eu tô muito gordinha, eu tô mais de 20 quilos a mais do que o meu peso normal. Então, decorrente disso e não fazer exercício, eu tenho uma vida sedentária, eu não caminhar, eu só dirigir, eu só né, fazer coisas, sentar na máquina, coisas assim que toda costureira sabe, se identifica com isso. Então, eu não tenho esse costume. Até no começo do ano passado, eu comecei a fazer academia, me matriculei na academia, paguei 12 meses, eu e meus filhos. A gente teve um mês só na academia, a gente pagou 12 meses de academia, a gente não foi mais porque a gente estava com medo de estar indo na academia, né, tendo todo aquele envolvimento com alguém que tivesse Covid. Então, assim, graças a Deus, ninguém tem Covid aqui na minha casa, mas o meu irmão teve Covid, a minha irmã teve Covid, meus cunhados tiveram Covid, minha sobrinha teve Covid. Só aqui na nossa família, graças a Deus, e meu pai que não tivemos Covid, tá? Então, eu tava falando pra vocês, né? Daí eu sou intolerante à lactose. E daí, eu não sei se vocês sabem que eu tava sempre com aquele problema de rosácea. Como eu tenho a pele muito clara e porque eu sou muito alérgica, meus exames deram muito, muito alto, né? Meu grau de alergia. Então, eu sou super, super alérgica. Qualquer coisa me ataca, né? Alergia e eu tenho rosácea. Então, da última vez eu fui, ó, pra vocês terem ideia aqui, ó. Eu tô tomando, né? Alguns aqui, ó, antibiótico, né? E antialérgico, tá? Pra poder aliviar essa rosácea. Eu tô agora eu tô com base no rosto, não dá pra vocês verem, mas geralmente a maçã do meu rosto tá sempre vermelha, o meu queixo vermelho, a minha testa vermelha, por decorrente à rosácea, né? Então, mas eu tô fazendo esse tratamento, né, e tá aliviando. Só que, tipo, eu faço tratamento, demora 2 meses, 3 meses, volta de novo. Daí eu tenho que fazer de novo tratamento com antibiótico e antialérgico, né, com corticoides. E daí também outra coisa, descobri também que eu tô sem vitamina nenhuma D, né? Então eu tô fazendo suplementando o meu corpo com essa vitamina D, que eu tô sem nada, né, de vitamina D. Então, essa é a minha vida, tá, gente? Então, assim, pra ajudar, além dos meus problemas que eu tô tendo, pra ajudar o meu pai, já faz uns 3 anos que ele tá com problema na próstata. Então, o que acontece? Ele, com esse problema, né, ele não se cuidou, ele já tem 82 anos, ele é viúvo, né, e ele mora na casa dele, somos 3 filhos e cada um mora nas suas casas, né, e tem os seus compromissos. E meu irmão mora do lado da casa dele e dá auxilia ele, até porque a minha cunhada é enfermeira, tá? E ela que nos ajuda muito, ela assim é um anjo, tá? Ela que nos ajuda. Ela que tá sempre, ela que coloca meu pai no hospital, porque assim, ó, o que acontece? Ele não tem plano de saúde, tá? Ele teve a próstata dele, como ele não cuidou, ele não quer, ele é uma pessoa assim, uma pessoa mais velha, né? E sabe quando a pessoa já é mais velha, tem uma idade, já é rabugenta, já tem os problemas já, né? Então assim, a gente marca as coisas pra ele e ele quer que desmarque, então quer ir nos lugares, né? Não quer ir de jeito nenhum porque ele acha que a gente vai, que ele tem que fazer cirurgia. Resumindo, ele tem que fazer cirurgia. Então ele acha o seguinte, ele acha que a gente vai, toda vez que a gente vai levar ele no lugar, é pra internar ele e pra fazer a cirurgia. Então, assim, daí ele não vai ter medo, sabe? Então, o que acontece? Decorrente a isso, dele não usar os medicamentos certo, e até porque a gente não pode estar policiando o tempo todo, e ele é lúcido, ele é uma pessoa assim lúcida, ele é bem forte, grandão, então ele não quer estar na minha casa, não quer estar na casa do meu irmão, não quer estar na casa da minha irmã, então ele não quer estar na casa dos outros, ele quer estar na casa dele. Então eu não tenho tempo de estar toda hora lá, né, investigando e coisas. Eu até trouxe pra minha casa uma vez, mas ele não quis ficar, né, ele não quis ficar. Então, o que acontece? Ele teve, ano passado, uma infecção, né, uma sepsemia, e daí ele foi para o hospital, a gente conseguiu internar ele, né, como eu falei para vocês, ele não tem plano de saúde, até porque plano de saúde para a idade dele tem uma carência muito grande, é muito, muito caro, às vezes não vale a pena, sabe, fazer como é que se diz? Esse plano de saúde. Então, o que acontece? Ano passado, né, além do Covid, nós tivemos que internar ele porque deu a sepsemia nele, né?
e deu uma infecção, tava quase se generalizando, ele teve que ser internado, entraram com medicamento, internado na UTI, né? Nisso a gente ficou 40, 50 dias no médico entre a UTI e ele internado, porque tinha que fazer medicação e tudo. E daí tá, tudo bem, voltou. Só que ele tá numa lista do SUS, tá? Porque assim, o que acontece? Essa cirurgia para pessoa de mais idade é mais complicada, as pessoas não querem, não é qualquer um que opera, tá? Então ele tá numa lista do SUS para fazer como é que se diz, a cirurgia. Daí tá, ano passado eles chamaram ele, só que ele não quis ir, e pra gente levar ele, só vocês tinham que interditar ele, né? E a gente não quer interditar ele, então pra levar ele fazer cirurgia, tem que interditar ele. Daí ele não quis ir, daí passou, e agora os médicos não, mesmo pagando, a gente querendo pagar, eles não querem fazer cirurgia, eles não podem, até porque os hospitais não estão, né, não estão apegando ninguém que não seja urgente, urgente, urgente. Pra gente ter uma ideia, até aqui na minha cidade, né, em Porto Alegre, um hospital que é referência para grávidas, estão mandando as grávidas ir procurar outros hospitais porque não tem mais leito, não tem, o bloco cirúrgico já está todos, né? Então eles estão pegando só pessoas que realmente que estão necessitadas mesmo, assim, entre a vida e a morte, tá? Então o que acontece? Resumindo, gente, meu pai, ele usa uma sonda na uretra, tá? Ele usa uma sonda na uretra e o que acontece? Ele tem que estar trocando essa sonda todo mês, né? O certo é trocar todo mês e usar medicamento para a próstata não aumentar, né? Porque a medicação que ele usa é para a próstata não aumentar. Então, se ele não usa direito a medicação e ele não toma todos os cuidados devidos, ele aumenta, né, a próstata e daí incha ali e aí fica difícil dele urinar. O que acontece? A gente vai no posto de saúde, a gente troca, só que assim, ó, a gente não pode levar nos hospitais, que eles não estão aceitando, não estão, né, fazendo essa troca de sonda, né? Então a gente vai, né? Aqui tem UPA, né? Aqui tem uns postinhos que são UPAs, né? Então a gente leva ele na UPA para trocar, né? Periodicamente, que tem que ser trocado. Só que tem alguns, às vezes a gente encontra profissionais maravilhosos, mas muitas vezes a gente encontra profissionais que não são, não são, como é que se diz, não tem experiência, sabe, para fazer esse tipo de coisa. Então muitas vezes, para você ter ideia, esse mês foi 3 vezes troca de sonda e uma vez agora que ele ficou, que foi agora quando, filho, que ele foi internado? Domingo para segunda, tá? E a gente internou ele, a gente conseguiu, porque a minha irmã, minha sobrinha, minha cunhada conseguiu internar ele. E porque ele tava sem sonda, ele foi num UPA, minha irmã levou num UPA, e daí, o que aconteceu? Não tinha profissional, não tinha enfermeiro para colocar a sonda. O médico irresponsável pegou, mandou ele embora. Daí ela reclamou, eles colocaram uma sonda infantil pequenininha. E no caso, eu fui lá buscar ele, no caso, ela foi levar, eu fui buscar ele, e que a gente tinha que levar ele pra casa, daí eu levei ele pra casa e fui dar um banho nele, porque ele tinha feito uma lavagem, uma coisa, lavaram lá, saiu muito sangue, ele se sujou muito de sangue, e daí eu tive que levar ele pra casa, e eu dei banho nele, né, fui dar banho nele pra ele tirar aquele sangue e tudo, e nisso a sonda, aquela sonda que é infantil, ela tava mal feita ali, mal colocada, caiu. Então, isso foi da domingo para segunda, tá, gente? E então o problema também é o seguinte, o problema é que ele deixa pro último, sabe? Ele avisa a gente assim quando tá mais de 8 horas sem fazer xixi, porque o certo é ficar 3 horas sem fazer xixi. Assim, mais de 3 horas sem fazer xixi, já tem que, né, acender o alerta e já correr para um posto, um hospital, para trocar a sonda, que não pode ficar mais de 3 horas sem a sonda, porque pode dar descolamento da sexemia e descolamento de bexiga, né? Daí, no caso, a gente pegou, eu fui lá dar banho nele e caiu a sonda. Daí, nisso, ele tinha medicado ele lá no hospital, ele tava sem dor, no UPA, né? Tava sem dor. Só que daí ele começou a sentir dor, a barriga dele começa a inchar, inchar, inchar. E daí a gente tem que correr para os hospitais ou para a UPA. Então ele tava sem a sonda, que coisa que ele não podia estar sem a sonda. A gente foi, né, pra lá. No hospital tentar colocar a sonda. Daí não dava, ninguém não atendia. Eu só consegui entrar lá pra dentro, por graças a Deus, que nem eu falei pra vocês, eu tenho essa minha cunhada, que ela é chefe lá do hospital, e ela conseguiu falar com um enfermeiro lá, um médico amigo dela, e colocou a gente lá pra dentro. A gente internou ele. Nisso, assim, eu fui internar, então eu quero que vocês, eu só quero relatar isso aí pra vocês entenderem o que eu tô passando, sabe? É muito estressante, é muito, assim, mexe com o emocional da gente,
psicológico da gente, porque assim, ó, ele é uma pessoa muito difícil, ele sempre foi uma pessoa muito. É meu pai, eu tenho que honrar ele, só que ele foi uma pessoa muito ruim, sabe? Sempre foi uma pessoa rabugenta. Então, assim que acontece. Daí eu fui pra lá internar ele começou a brigar comigo lá na frente de todo mundo, que eu tava querendo matar ele, né? Ele se converteu, gente, mas tipo assim, ele é uma pessoa que não tem entendimento da palavra, então ele mistura muitas coisas. Então ele o tempo todo ele falava lá que eu era o demônio, que eu tava internando ele porque eu queria matar ele, que eu era enviada do inimigo pra internar ele lá. Então, tipo, a situação, eu tava sozinha lá, né, sozinha, né, e Deus, né, e assim, aquela situação toda, né, consegui internar ele. Daí na minha cabeça eu queria que já fizesse cirurgia, né? Então a gente estava internando para medicar ele, entrar com os antibióticos, entrar com botar a sonda também, né? Então, para te ter uma ideia, não tinha ninguém para colocar a sonda. O urologista ia só chegar no outro lado do dia. Isso era 4 horas da tarde, tá? E eu tava lá no hospital 4 horas da tarde, e daí o urologista só ia chegar no plantão, no troca de plantão, 7, 8 horas da manhã. Só que Deus é tão bom que daí eu internei ele, a gente conseguiu, né? Só que, tipo assim, só pegaram a pressão dele, colocaram lá numa maca no corredor, né? Porque não tem leito, daí eu fiquei numa maca no corredor. A minha cunhada, graças a Deus, pegou uma cadeira pra mim sentar, porque não tinha nem lugar pra sentar, né? Então eu fiquei das 4 horas, eu fui embora 9 horas da manhã, tá? E com ele, tá, gente? Então, assim, ele mexe muito com o psicológico da gente, porque a gente vê naquela coisa, a gente tá naquele hospital. O teu pai com dor, a gente vendo todo mundo sofrendo, pessoas amputadas, crianças sofrendo, pessoas com câncer, pessoas, crianças, né? Pessoas com falta de ar. Então, assim, a gente tá toda aquela coisa. Até assim, o bom que eu tava falando, né? Que o bom de esse tipo de coisa acontecer, que às vezes a gente acende o alerta dizendo assim, pô, eu não sou nada, sabe? Eu não sou nada, a gente não é nada, e né, em qualquer momento a gente pode estar naquela situação, né? Então, assim, eu não vim medicar, não pude medicar, né? Daí eu pedi pra minha cunhada ver se consegue lá medicar ele pra dor. O que eu fiz? Eu não era pra ter feito isso aí, mas eu fiz, né? Ele só não tava com dor porque eu tinha uma medicação que eu uso, porque eu tenho gordura no fígado, pedra na vesícula, né? Pra analisar, tem um monte de coisa, né? Então eu uso uma medicação, né? Pra dor, é tipo um buscopan bem forte, mais potente, né? Mais concentrado. É um outro nome é um remédio que eu tomo, Tropinal. Então ele é bem concentrado. E eu dei esse remédio, porque como eles não tinham ninguém tinha dado o remédio pra ele, e pra ele não ficar sofrendo, eu dei esse remédio. E isso ajudou ele pra sanar a dor naquele momento. Depois eu pedi pra minha cunhada e nada, era 10 horas da noite, nada deles medicar, né? Daí, novamente, eu mediquei, já tinha passado, tinha dado 4 horas da tarde, tinha passado, já quase 10 horas da noite, eu dei mais uma medicação pra ele, por conta, sei que estou errado, alguém vai criticar aí, eu tenho certeza que alguém vai sempre criticar, né? Ninguém tá na pele da gente pra saber, né? Então, assim, eu vendo aquele sofrimento dele, né, aquela gritaria, aquelas dores que ele tava sentindo, eu dei o remédio pra ele. E daí, tá, aliviou um pouquinho, né? Ele conseguiu ir no banheiro, levei ele no banheiro, e daí, acho que foram umas 2 horas da madrugada, o enfermeiro chamou ele, né? Que ele ia trocar a sonda. E eu, que legal, né? Só que eu não sabia que Deus tinha tocado no coração de alguém. Aí é difícil, né? Porque assim, ó, Deus, eu tenho certeza que foi Deus, né? Porque, tipo, Deus tocou no coração de um médico que foi lá, que não tinha costume, né? A enfermeira tá falando pra mim que não tinha costume de pegar e tá no hospital aquele horário, aquele dia, né? E ele veio de um outro hospital e passou ali, né? E ele tinha a especialidade ele fazia a especialidade que meu pai precisava, né? Que era urologia. E daí ele conseguiu, gente, daí ele conseguiu colocar a ureta. E quando coloca a sonda, quando coloca a sonda já melhora bastante, porque ele consegue urinar e daí passa a dor que ele sente, daí passa, né? E daí melhorou. Então, tipo assim, sabe? Foi assim, que eu tava orando, pedindo, Senhor, né? Liberta ele dessa enfermidade, coloca anjos pra me ajudar aqui. E realmente, né? Aconteceu isso, né? Foi um milagre mesmo, que daí apareceu esse médico e colocou. Tá, gente? Então, assim, só pra resumir, tá, gente? Daí eu peguei de manhã, trocou com a minha irmã, coitada também, que sempre, né, cuidando dele, correndo com ele também. Então, o que aconteceu?
Daí 9 horas, era pra 9 horas, não, 9 horas, não atrás ela veio. Ela veio trocar comigo porque eu tava cansada, talvez das 4 horas sem dormir. Isso eu tava um dia antes sem dormir, né? Eu tava do sábado pro domingo, eu fiquei sem dormir também, que eu tava em função dele, né? Não tinha dormido, então eu tava sem dormir, tava cansada, fui pra casa, né? E só que daí, no caso, eu tinha a médica ia falar com ele. E no caso, qualquer coisa, se não tivesse, se tivesse com muita dor, eles iam deixar ele abaixado, né? E pra gente poder, pra de repente fazer a cirurgia. Só que daí eu fui pra casa, meio-dia, a médica chegou lá. Foi até um clínico, não foi a médica, que era pra estar lá. Foi um clínico e liberou ele. Liberou ele porque ele estava sem dor. E como o hospital tá sem leito, eles liberaram ele porque. Não, pra. Porque se não tá com muita dor, se tava medicado, que entraram com antibiótico, com remédio com ele, pra ele. Então, como ele não tava com dor, pra pegar e a desocupar uma cama, né, um leito ali para outra pessoa com mais pior que mais grave que ele, então liberaram ele. Então eu tava até dormindo. Eu dormi, eu acho que foi a hora que eu fui dormir, porque eu ainda cheguei em casa para arrumar as coisas, tomar banho, fazer um monte de coisa aqui em casa que tinha que arrumar. E ainda eu peguei, depois fui dormir. Na hora que fui dormir, a minha irmã ligou, acho que 1 hora da tarde, ela já tava em casa, que já tinha dado a alta para ele. Porque como ele estava sem dor e não tinha leito, e ele tinha que desocupar o leito também para outra pessoa mais enferma, né? Então ele acabou indo para casa. Então a gente tá nesse impasse, tá, gente? Então, assim, a gente tá nessa coisa, assim, essa correria de toda hora, assim, a gente não sabe, porque, tipo, uh, a minha irmã liga, minha irmã liga, minha cunhada liga, que ela mora do lado da casa dele, ela me ligar, ele tá mal, tem que levar ele. E ela trabalha em 2 lugares, ela trabalha no hospital, ela trabalha na SAMU, ela trabalha naquelas resgate, sabe, no SAMU, na ambulância. Então ela trabalha em 2 lugares e como ela é na hora também, ela não tem essa coisa. E eu até agradeço muito a Deus por ter colocado ela nas nossas vidas e pelas coisas que ela faz por nós, sabe? Então a gente não pode cobrar muita coisa dela. Então sobra bastante assim mais pra mim. E como meu irmão é homem geralmente não tem essa coisa, sabe, que nem mulher, né? Então assim, meu irmão, como ela, minha cunhada ajuda, meu irmão fica meio assim, né? Ele ajuda no que ele pode, né? Mas eu e minha irmã a gente faz mais, né? A gente faz mais. Junto com a minha cunhada. Então, assim, tem que estar eu tô nessa luta, entendeu? Então, tem coisa que eu vou me concentrar, gente. Eu pensei, acho que sábado ou semana passada, toda vez que eu ia me concentrar, eu vou fazer tal coisa. Ah, vou fazer tal coisa. Ah, agora eu vou fazer tal coisa. A minha cabeça fica assim o tempo todo. Eu sou uma pessoa imperativa. Eu sou muito assim, eu não consigo parar quieta. Então, o que acontece? Como eu sou uma pessoa imperativa e eu tô sempre com um monte de coisa, ideia na cabeça, eu quero botar aquelas ideias em dia. E o que acontece? Me chamam toda hora, ó, né? Ele tá mal, ó, tem que levar ele né, no médico. Tem que... Então, tipo assim, eu e meu filho saímos correndo, sabe? Eu tô colocando o meu filho junto, ele me ajuda muito. Meu filho é uma benção de Deus, foi um tesouro, foi assim, um tesouro, né? Foi uma benção, uma alegria na minha vida, né? Deus colocou o meu filho assim na minha vida pra mudar a minha vida. Então, tipo assim, ele me ajuda muito. Então, a gente corre, né? De madrugada. A última vez a gente foi de madrugada, né, filho? 1 hora da manhã chamaram a gente foi pra UPA e saímos de lá às 5 horas da madrugada. Graças a Deus que eu tenho a sorte sempre de pegar pessoas boas. A minha irmã, ainda quando vai levar ele, nunca dá sorte. Às vezes dá sorte, às vezes não dá. E eu, graças a Deus, não posso me queixar que sempre dá sorte. Então, eu peguei uma pessoa, até não, né? Até eu tive assim, um desconforto lá de uma pessoa lá, de um enfermeiro que foi meio ignorante. Mas passando isso aí, só né? Não, tudo certo, tudo ok. Então, mas acontece isso. O que que acontece? Pra você ter ideia, eu fiz uma bolsa pra ele, porque ele coloca aquela, eu não sei o nome agora, é uma bolsinha que coleta ali a urina, né? Eu fiz uma bolsa até que eu quero fazer, uma hora que eu tiver tempo, eu quero ensinar pra vocês que têm essa dificuldade também, que estão passando por esse problema aí, que alguém da família de vocês precisa usar uma bolsa, porque eu andei pesquisando no Mercado Livre sobre essas bolsas de segurar, esse esquema aí de colocar a urina, né? E é muito caro. E eu fiz uma bolsa para ele que atravessa, sabe? Para colocar, para ficar mais fácil para ele. Quero ensinar vocês, porque o custo é bem baixo e ajuda bastante.
Então o que acontece? Esse tem esse porém também, ele não sabe colocar direito, é porque tem que colocar uma medida certa que dê a altura da bexiga, sabe? Ele tem que fazer certinho, né? Ele tem que colocar a roupa certinho, colocar direitinho a sonda, porque tem um nível da sonda, porque se estiver muito alto ou muito baixo, o xixi não desce, ele volta de novo para a uretra. Então tem esse problema, sabe? Eu fiz para ele essa bolsa, mas vai dizer que ele usa. Ele não usa, gente, ele não usa. Eu chego na casa dele, tá com balde, ou tá segurando ele na mão, ou tá com esse negocinho dentro do balde aqui em cima, em cima. Ele tem que ficar na altura da bexiga para conseguir. Então o que acontece? Por causa disso, que ele não usar direito essa sonda, não usar direito o coletor, né, de urina, ele dá essa coisa, o xixi entra de novo, dá aquela infecçãozinha, dá aquela coisa, obstrui a uretra, e daí a gente tem que estar correndo, toda a vida a gente tem que estar correndo. Mas assim, ó, agora vocês me explicam uma coisa, como é que eu vou ensinar uma pedra né, uma porta? Às vezes a gente não tem como tu ensinar uma porta a fazer as coisas. Então meu pai é uma porta, infelizmente ele é uma porta. Então assim, é difícil, é muito complicado. Então qualquer hora, qualquer momento eu sou chamada. Eu tô sendo, graças a Deus que ele tá bem e que não foi chamar, não me chamaram ainda, mas eu tô nessa luta assim, sabe? E daí eu tenho, às vezes a gente tem vontade de pegar e trazer ele pra cá, ele não quer. Às vezes ele tem vontade de pegar, infelizmente, botar ele num lugar que seja mais amparado, que seja mais cuidado, porque todos nós temos nossos compromissos, nossas famílias, a gente não pode ficar o tempo todo, e ele não quer morar com a gente, ele é uma pessoa assim muito apegada a bens materiais, e ele, pra te ter uma ideia, na última vez a gente pediu pra ele, vai dormir, eu dei banho nele, a gente ia ficar na cozinha, esperando ele dormir para no outro dia a gente amanhecer e ir pro UPA para trocar a sonda porque tava sem sonda. Ele simplesmente nos expulsou, eu, meu filho e minha irmã, nos expulsou lá da casa dele porque ele tava com medo que a gente mexesse nas coisas dele. Então, tipo, ele é um tipo de pessoa que já tá velha, já sempre foi assim, rabugento, então ele não deixa a gente mexer nas coisas dele, ele não quer sair da casa dele, então é bem problemático, gente, bem problemático mesmo. Então, assim, resumindo, gente, eu quero fazer muitas coisas, tem muitas coisas para me fazer, tá? Mas assim, não, eu não tenho tempo, sabe? Eu não consigo ter tempo para essas coisas. Eu não consigo me concentrar e ainda para ajudar ainda essa bandeira preta, para ajudar as lojas que estão fechadas. Que não adianta né, querer fazer coisas assim, eu tô com pouco insumo, eu tô usando, sabe o que eu tô fazendo agora? Eu tô fazendo produções, coisas que eu tenho já aqui no meu ateliê. Eu já tô usando assim coisas que eu já tenho, que nem assim ontem, tem uma ideia? Ontem eu fiz algumas calcinhas, né? Ó, se dá pra ver, filho? Ó, ontem eu fiz algumas calcinhas, tá? Ó, eu tenho outras que eu cortei ali. Então, o que eu tô fazendo? Eu não tô comprando material, eu tô usando o que eu tenho aqui em casa, tá? Pra deixar fazer produção, porque o que acontece? Mesmo que eu não vendendo agora, eu já tenho ali, como eu tô parada, eu não tô pegando encomenda, eu tô pegando todos os insumos que eu tenho aqui na minha casa e tô fazendo algumas coisas, produções, que nem agora eu vou fazer os laços também, que eu tenho muitos laços de tecido, sabe, prontos para fazer, já quase prontos. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Mas isso daí, gente, eu quero fazer um videozinho pra mostrar pra vocês, tá? Ó, que nem assim, ó. Eu quero começar agora a fazer de novo o atacado desses lacinhos, tá? Então, todos esses lacinhos que eu tô fazendo, ó, eu tenho tecido, então eu vou fazendo, eu tenho os insumos, né, os materiais, então o que eu posso produzir, eu tô produzindo. Então o que acontece? Eu tô produzindo essas coisinhas mais rápidas de fazer, pra me poder ter, e ter aquela coisa assim, de ter ali pronta entrega, porque se eu precisar, vou colocar para vender, eu já tenho tudo já prontinho, e é o recurso que eu tenho para ganhar o dinheiro, porque hoje em dia tá difícil. E eu sempre fui um tipo de pessoa que eu não fico só. Vocês não vão pensar que eu fico só no vestido, eu não fico só no vestido. Eu sempre vou para as outras alternativas, não dê uma coisa da outra, entendeu? Eu não sou de ficar ali, aquele pensamento, aquele cabresco. Não, eu só vou fazer vestido. Não, não é assim, eu não faço só vestido. Eu tô sempre me virando, gente, sempre me virando, porque, tipo assim, o meu
meu marido tem um emprego bom, estável, graças a Deus, mas, tipo assim, eu nunca gostei desse tipo de coisa. Eu sempre gostei de me sustentar, eu sempre gostei de ter meu dinheiro, eu sempre fui independente, antes de conhecer meu marido, eu sempre fui independente. Eu trabalho desde meus, de carteira assinada, eu trabalho desde os meus 14 anos, então eu gosto de ter sempre o meu dinheirinho, então tô sempre inventando uma coisa e outra, tá, gente? Então, assim, esse é só pra um relato pra vocês. Agora, o próximo vídeo que eu vou fazer é pra falar direitinho sobre os meus laços, mostrar pra vocês os meus laços, minhas coisas, e falar do curso das apostilas, tá, gente? Esse aqui é só um desabafo mesmo pra vocês saberem, porque tem muita gente que, sabe, que acha que a gente fica de perna virada, né, pra lua aí, porque a gente não tem os compromissos, a gente não tem nossas cruzes pra carregar, né? Então, assim, eu tenho a minha cruz pra carregar, mas, né, ela é leve, e eu vou carregar assim, né, se Deus, né, assim quer, e é isso que eu vou fazer. Então, tipo assim, vou honrar enquanto estiver vivo, né, gente, que a gente tem que honrar o pai e mãe. E é isso, gente, só pra relatar que, né, eu sumi porque tinha meus motivos, tá, gente? Tenho muitos e muitos motivos, fora os outros que eu não conto, né, que é muitos, tá, gente? Então, só isso. Agora, desculpa até qualquer coisa, desculpa o desabafo, mas é pra explicar pra vocês por que que eu dei uma sumida, tá, gente? Mas se Deus quiser, né, em nome de Jesus, eu vou voltar e eu vou fazer um outro próximo videozinho agora pra mostrar, pra você falar sobre os cursos, falar sobre os descontos, sobre o pacote que eu fiz pra vocês, sobre essa pastinha também aqui que eu quero mostrar pra vocês, do curso que eu quero oferecer pra vocês, pra quem não tem condições de fazer em PDF, não, né, não sabe, eu preparei essa pastinha aqui com os moldes, tá? Então, assim, mas eu vou explicar no próximo vídeo, tá, gente? Então, fique com Deus, tá? Fique na paz do Senhor aí, tá? E conto com a compreensão de todos. Dá um abraço, né? Um beijo no coração de todos que me amam, que gostam de mim, tá? Fique com Deus, tá, gente? Beijo.